Botafogo anunciou oficialmente hoje a parceria com a Mizuno, a nova fornecedora de material esportivo do Botafogo, para o lugar da Reebok, né? Até 2029. E aproveitando a deixa, lembre-se, aqui no YouTube Shop tem camisa da Reebok, né? 2025 e 2026. A branca, a preta listrada, a feminina, a masculina, pacotes com 2 por menos do que o preço de uma, na Netshoes. Você comprando aqui no YouTube Shop da gente, ajuda a gente ainda com comissão, né? Sem nenhum centavo a mais no preço da camisa para vocês. Netshoes com 4 vezes sem juros, frete grátis. Compre aqui as mais lindas camisas do Botafogo. Essas camisas da Reebok. Tomara que a Mizuno faça camisas tão boas e de boa qualidade como a Reebok. E lógico, não façam igual a capa. Façam camisa para os gordinhos, camisas grandes. A Reebok tinha camisas de tamanho EGG, 2GG, 3GG, 4, 6GG. Eu vi uma vez, 6GG é muito grande. Dá para tu fazer uma lona para carro, tava a piscina de casa, fazer um bandeirão com ela. Então todo mundo era contemplado com a Reebok, que a Mizuno consiga fazer camisas grandes, porque na época da capa maior era menor do que a 2GG da Reebok. Então vamos lembrar dos gordinhos aí. Mas não se esqueça, aqui embaixo, que por sinal tem camisas EGG. Essa aqui é EGG, Extra GG, lá na Netshoes. Você compra baratinho e de qualidade. E é isso. Botafogo com a Mizuno a partir de agora até 2029. E aqui tem Globo Esporte, aqui tem o Charla Podcast, RJ1 no ar também sobre Botafogo e Racing. Mas o Globo Esporte já falando, preparativo para Botafogo e Chapecoense no Brasileirão. Jogo de sábado, 18h30. No Premiere. Vamos assistir aqui os programas e reagir com vocês. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Bora assistir e depois a gente volta. É Botafogo, vai jogar amanhã também contra a Chapecoense, o jogo vai ser em Santa Catarina. O time vem motivado, deixa eu falar com a Camila Barbieri. Depois de ganhar um jogo daquele contra o Racing, é outro astral para esse jogo aí, hein, Camila? É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. E a gente está aqui no CT do Botafogo, né, Zona Oeste do Rio de Janeiro, também porque teve treinamento hoje pela manhã aqui e agora depois do almoço o time já parte rumo a Santa Catarina, onde enfrenta então a Chapecoense amanhã às 6h30 da tarde, partida válida pela 12ª rodada do Brasileiro. E como você disse, Escobar, claro que essa sequência também de jogos sem perder favorece, né, o astral do time. São 5 partidas, nas últimas 5, 3 vitórias e 2 empates entre Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. E conta também o Franklin Carvalho, novo treinador do Botafogo, com esse bom momento do Arthur Cabral, que é o atacante do time aí, que nos últimos 5 jogos fez 4 gols. Tudo isso, claro que também ajuda para enfrentar a Chapecoense nesse jogo fora de casa, lá no Índio Condá, amanhã, Escobar. Camila Barbieri, muito obrigado. Um abração pra você, Samuel Lino, Arthur Cabral. Estavam mal, agora já estão bem de novo. É cíclico o negócio. Quem quer começar pelo Fogão, que foi o ponto positivo, levanta a mão. Vamos começar pelo Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo ganhou, não é o cilindro. Verdade. Mas é o cilindro vazio. Peraí, mas eu acho que a notícia... Murcho. O Botafogo ganhou, não é o cilindro? Porra, grande notícia. Aos 50 minutos do Exorcizou mais um fantasma. O Botafogo O Racing ganhou a Recopa em cima do Botafogo e ontem Mas foi o a troco. notícia da vitória do Botafogo, sinceramente, assim, não é surpreendente. Não é? A derrota do Fluminense. derrota do Fluminense é é Você achou? Mas a gente tá Não. deixando pro final. A gente vai, aguarda, então João tá bom. Kleber. Agora Segura. É isso, segura Segurar a o Gen. Porque Você se ele lembra fala do agora, a pessoa João sai Kleber? depois. Você lembra do João Kleber? Lembro. Ele fala, segura, peraí que a gente já Gen. volta. Para. É isso. Depois do intervalo a gente volta e voltava. Valeu, galera, acabou o programa. Fala, caralho, não foi isso Aí o não. Rodolfo Abrita tá falando que começar pelo Botafogo a audiência cai, pô. Calma aí, irmão. Peraí, cara. É um Não glorioso, assim, não é Cara, assim. o Respeitem glorioso que Botafogo. tem jogadores que não existam na Copa, Isso. com esse momento de É. Danilo, que mais uma vez ali decidindo pro fogão. Pô. A verdade é uma, cara. Não, eu Nem... lembrei da peruca. Eu não gosto de homem careca. Isso é melhor dizer. Cara, a verdade é, nem Noé carregou tanto animal que nem o Danilo tá fazendo no Botafogo. Porque, pelo amor de É o Deus, artilheiro cara. do Botafogo na temporada. Cara, 9 que- gols na temporada. que pô. ano do Isso é número Danilo, de centroavante, gente. 19 jogos e 9 gols, é número de centroavante, número bom de Depende do centroavante. centroavante. Everaldo não tinha esses números. Não, centroavante bom. É. 19 jogos e 9 gols. O cara é volante, É. pô. Mas é um volante que pisa muito na área ali. chega Spinelli não bastante. tem esses Pô, números. merece muito Copa do Mundo, cara. Vamos fazer uma Merece. comparação? Eu gosto Enquanto- muito dele. Fala aí sobre o Danilo. O que Muito você achou merece. da partida dele? Aliás, o que você tem achado da temporada dele? Que ele merece ir pra Copa, que eu acho que é uma unanimidade. Todo mundo Porque já tá aqui na Copa, cara. É, Assim, eu acho todo também que ele já respeito, tá eu na Eu acho Copa, que mas assim, pela atuação na última convocação, tá na Copa. pela atuação Isso- pelo Brasil mesmo. Parece que não exato, né? sentiu, né, o peso Não da... sentiu. E assim,
Porque, vamos lá, vocês lembram, a divisão do Ancelotti no meio são 5. São quantos que ele vai levar no meio? Rapaz, Chat, ajuda aí, chat. Ajuda aí. A Não gente tem tem uma a conta divisão, dos zagueiros, não tem meios e uma- atacantes. não tem uma matemática eu tenho dessa que aí? geralmente essa leva uma matemática. caralhada de atacante. Pelo menos oficialmente, né? 5, o Gabriel Jesus já respondeu 5. 5 São aí. 5. Então, O assim... Arthur respondeu 4. Não, É. 4 não tem como. Não, mas aí é são 4 ou 5, são porra. São 5. Ah, o cinco, Gustavo tá pô. 12, porra. Tá 12 é o cacete, sacanagem, irmão. mano. São Começou 5, sacanagem, são são 5 mesmo. São 5 Vamos lá. O cara mandou um lá ele que eu falei caralhada de atacante, que ele vai levar, né? Casimiro. Sim. Levar no meio. Uma caralhada Bruno de- Guimarães. Esses dois estão certos. Casimiro não tem como não jogar mais uma Copa. Impressionante também, né? Não tem como. Bruno Guimarães é o outro certo ali, né? A dúvida é, o Andrei tem sido convocado, que eu não acho que foi bem na tinha convocação, mas acho que tá certo Andrei também. barra Paquetá barra... Aí o Fabinho, que foi pedido do Casimiro. O Casimiro pediu. O Casimiro e tá com trouxeram- essa moral pra e convocar pra trouxeram, Copa, né? E convocaram ele. Tá igual o Coutinho. Eu só meio vim que- pro Vasco se trouxer de volta Alex Teixeira, não sei o que. Exato. É, e ninguém Porra, jogou, essa, meu irmão. Mas funcionou, não funcionou? Souza. E esse último nome aqui tá entre Paquetá e Danilo, mas assim... Cara, não tem Paquetá tá vendo o Danilo Cara, eu acho passar, impressionante, cara. assim, a questão do Fabinho também. Assim, a gente não vai desvirtuar aqui pro assunto de seleção brasileira, mas eu Pelo acho que o amor de Deus. Danilo, entre todos esses meias ali, pra mim, ele e Casimiro são as máximas certezas nesse momento. E o Bruno Guimarães, Guimarães, obviamente, pelo Guimarães também, ciclo. né? Né? É assim. Então, mas é não que tem precisa- que discutir o Danilo pra Então, mim. mas é Você porque pode discutir o precisaria Fabinho, no lugar do... inclusive. Não, mas o Fabinho precisaria de um primeiro volante, É, entendeu? pra Aí a gente função, tinha que arrumar um outro primeiro volante. E aqui também não tem muitos nomes de primeiro volante que estão bem aí, né? Outros caras que surgiram que eu achei que fossem fazer bem, chegar bem pra essa função, André, João Gomes, enfim. então, não, esse primeiro se volante firmaram, né? não tão voando. Porra, e o ali. André, cara, eu acho um senhor jogador. O João Gomes também joga muito bem. Mas assim, voltando ao incrível, assunto né? Danilo, Pô, o André joga muito, cara. tem a questão dele jogar agora essas partidas até a Copa do Mundo, que pra mim ele vai. E, cara, pra mim ele não emplaca 2026 no Botafogo, não, pelo que tá jogando. Ah, não tem como. difícil. muito Placa difícil. segundo semestre, né? Até porque pela situação do Botafogo, o Botafogo tem que levantar dinheiro. Isso. E ele vale, né? Vamos Vale. combinar que ele vale uma É a graninha. pedra preciosa do Mas elenco ele do tá Botafogo jogando hoje. muito, pô. É porque assim, ele ajuda na marcação, ajuda na saída de bola e tá finalizando bem pra cacete, entendeu? Um jogo ou outro que ele destoa, né? Assim, alguns jogos recentes do Botafogo ele não jogou bem, assim, mas Aí a banda não ajuda também o cantor, né? Exatamente. O Botafogo eu acho que agora o jogo de ontem, cara, foi um jogo assim, por exemplo, você tá outro jogador que começou mal e terminou bem, né? Goleiro Neto. Goleiro Neto, pra variar, tomou um gol que é um absurdo. Mas depois, irmão, não sei se vocês viram assim o jogo todo, né? Uma sequência de 4. Tem uma defesa no. Sequência de 4, peraí. 4 cara, você tá defesas. falando pra ele hoje, tamo peraí, defesa. cara. 4 sequência defesas. de quatro. Sequência de 4. É quanto que vai levar no meio? Sequência de Não, 4. caralhada- Seja fora. caralhada Esses dias no no meio. Amigos ele mandou assim, peguei a coisa na mão. Isso. Ah, Eu peguei a coisa na mão, que era o celular. porra. Mas ele fez umas 4 defesas no jogo, assim, que são coisas de cinema. Sendo uma, acho que foi logo depois do gol do Sousa de cabeça, ele faz uma defesa espetacular numa cabeçada do Maravilha Martínez. E o Botafogo, em 10 minutos de jogo, poderia estar perdendo Tá por falando do 3 a jogo 0. de ontem? Jogo de ontem. Jogo de ontem. Você faz isso, cara, porque assim, na boa, eu vejo os melhores lances, Sim. porque a gente tava junto ontem na Mix, Isso, na Mix com o Lobão. na hora do jogo. Isso. Como é que você viu o VT do jogo? Eu vejo o VT do jogo. Meu Deus. Você não dorme? Não, pô, de manhã cedo a gente faz o dever de casa, né? A gente não viu Não, o que eu a gente vi tava o vivo, dever pô. de casa que eu faço é De manhã ler cedo eu sobre o assisto jogo. Fachel. Eu leio Não, sobre o olha a jogo, hora. assisto os lances polêmicos, né? Que pode ter um lance polêmico de arbitragem e É tal. verdade. Vejo os gols. Agora assistir o jogo todo. Cara, assim, ossos do ofício, né? Não, sim, bacana. Tem que não, fazer- parabéns. fazer- Mas, fazer- assim, é porque se eu faço o meu trabalho melhor que você não viu Não, melhor agora. não vou ser deselegante. Palmas pro nosso Não, mas Paulo aí Guedes. deixa ela de que Paulo 10 Guedes com ele. deselegante. Não, mas eu não vou isso. ser deselegante com ele. Assim, eu vi o jogo do Fluminense Não, quase, você já foi quase diretamente, todo. você me chamou de relapso. Mas Daqui a pouco tem no chat GPT. Chat GPT resume o jogo pra mim aqui agora. Não, pode ser também. Mas digo assim... Parabéns, Rodrigo. Isso que é trabalho bem feito. É isso. Não, porque eu vi, assim, eu Mateus. fiz questão de ver Agora, primeiro. se tu tiver Porra, eu vi mentindo, 3-2. aí vai ficar ruim pra você, porque vai ter um lance especial. Agora a gente acreditou que tu viu. É. Aí se alguém mandar aqui agora, põe aquele lance que errou o passo, tem que saber tudo agora, chat. Não, assim, porque, porra, eu vi o placar 3-2 e virada do Botafogo, coisa e tal, eu falei, porra, foi um jogão. Apesar- eu vi os 5 gols. aham. Vi os 5 gols. Não, nós tiveram outros lances. O Neto fez defesas, assim, absurdas ao longo do jogo. Porque primeiro... A primeira coisa, o torcedor do Botafogo deve ter xingado pra caralho o Neto. Primeiro ele tem que garantir, né? Tipo assim, vou fazer É. minha cagada logo no começo, que aí Isso, depois isso. eu me garanto. Ele assim. toma Mas um gol tem que é fazer a cagadinha inacreditável. diária dele, assim. O tipo, gol é caralho. inacreditável. Ele meio que, porra, não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Aí ele sai mal do gol dos caras. Depois, cara, assim, com 10 minutos, tiveram mais 2 lances. Teve um que o Ferrarese salvou em cima da linha. Ele viu mesmo. Entendeu? O Ferrarese salva em cima da linha uma outra cagada. Ele viu. E assim, o Neto se redime ao longo do jogo. O Danilo, ele é o principal jogador do Botafogo na temporada e merece, tem todos os méritos de ir pra Copa do Mundo.
Ele joga muito. E digo Perguntaram mais. se é o melhor jogador nesse ano 2026 do futebol brasileiro. Perguntaram Danilo? aqui no chat. Cara, é errado a gente levantar esse debate? Cara, Não, acho errado, eu não. acho o futebol muito foda por isso, assim, porque o futebol é muito momento, né? Mas ele tá regular desde essa A temporada. gente tava conversando aqui. Regular em num off, time irregular. Tava falando com o Fio aqui. Na semana passada, estávamos falando sobre Samuel Xavier na seleção brasileira. Pô, Samuel E Xavier. olha o que aconteceu ontem. Não, olha o que aconteceu na semana do Fluminense. Já a gente entra nesse Não, é só, nessa seara, só pra ilustrar essa parada. É. Danilo hoje é o melhor e tal. Aliás, Há 2 semanas o Fluminense é o melhor futebol do Brasil, porra. Tá tumultuado o ambiente tricolor depois do jogo de ontem. Tenso. Mas assim, eu lamento, só pra voltar nessa questão do Botafogo, eu lamento muito essa possibilidade que é muito grande do Danilo sair no meio da temporada. O Montoro deu uma caída também no futebol dele. Montoro, Muita coisa. Muita coisa. Mas é um jogador também que pode sair, é um jogador jovem, o Botafogo consegue fazer um dinheiro em cima dele. O Montoro foi muito prejudicado por essa queda de rendimento do time. Isso. Mas eu não vou dizer nem que hoje, assim, que o Danilo é meio time do Botafogo, porque pra mim ele é tipo 70% do time do Botafogo. E ele saindo, se o Botafogo não conseguir Reposição. se colocar E num caos, se né, colocar que não numa tá deixando abalar ele, se né? o Botafogo minimamente não conseguir se colocar numa situação confortável, pelo menos a nível de Campeonato Brasileiro, perdendo o Danilo as expectativas e com tudo que acontece fora de campo, assim, elas são terríveis. Mas, ó, não vamos ficar falando de crise aqui não, porque o Botafogo venceu 3-2 ganhou. nos acréscimos, independentemente se não tinha torcida. Problema é do Racing. Aliás, que campo horrível, né, cara? Campo horroroso. Campo horroroso lá do Futebol Alcilindro. argentino. Esse estádio é muito bacana lá. Já foi no Alcilindro? Qual Cilindro? Pica. Mas Já foi isso no não é Alcilindro? preocupação Não, da nunca dona fui. Comembol. Pica. Já foi no cilindro? Já fui. Gostou? Peraí, E aliás, Imponente, né? esse estádio, ele tem uma característica muito legal, assim, porque do vestiário até o gramado, cara, eu juro pra você, são uns 50 metros num corredorzinho, parece uma masmorra, assim. Tu conheceu os bastidores do estádio. Exato. Você foi E aí naquele jogo do 1x1, passa não foi? embaixo, foi. E aí você passa embaixo da torcida já, tipo... Cara, é pra deixar o adversário realmente aterrorizado. O Botafogo não passou por isso ontem, porque não tinha torcedor. Mas, assim, independentemente, é jogar na Argentina e ganhar de um argentino lá. E no finalzinho dos acréscimos. Agora, eu percebi ali durante a partida que, cara, se o Botafogo tivesse minimamente numa fase mais organizada, daria pra não passar esse sufoco de ter tomado gol, de ter que fazer gol nos virada, acréscimos. Não sei se você que assistiu o jogo teve essa impressão, assim, de que, pô, o Racing também... Não é essa parada toda e deu muitos espaços durante a partida. É um time muito semelhante com aquele que enfrentou o Flamengo, um outro jogador ali que não estava em Flamengo campo foi ano aos passado. trancos e barrancos pra Mas ser campeão da Isso, Libertadores. o Maravilha Martins estava em campo, Sousa... Esse entre nome é outros muito bom, né, jogadores. Maravilha Martins é muito Parece bom. nome de personagem. E o Neto fez grandes defesas em tentativas do Maravilha Martins, né? Mas assim, acho que o Botafogo... É até complicado falar, porque o Franklin chegou agora, né? Quem é Franklin? Não é o nosso Thiago Franklin, é o Franklin Carvalho, o português, ex-auxiliar do Arthur Jorge, quando tomou taca, né? O Arthur Jorge perdeu o jogo lá em casa pro Universidade Católica pela Libertadores, né? 2-1 no Mineirão. Agora, eu achei, assim, que o Racing, ele teve várias oportunidades, e como eu falei, não foi só o Neto, né? Teve alguns chutes ali pra fora, algumas coisas assim que enfim... assim como o Botafogo também teve. Sim. Teve uma do Arthur Cabral, cara, no segundo tempo, que ele recebe na esquerda. Nossa senhora. Isola a Já parada no pra final do jogo, arquibancada. Exatamente. Foi um pouco antes do terceiro gol, Exato. né? Que o Kadir vem pela esquerda, faz a jogada, costura a jogada e o gol do Danilo. Então, assim, teve chances de lado a lado, mas eu destaco muito a participação do Neto, porque, cara, assim, eu inicialmente falei, porra, de novo, cara. Entregar de novo. Porra, não, de novo. Tipo assim, aí tem ele, tem Raul, tem o Léo Link. Então, assim, todo mundo entrega. Mas aí, ao longo do jogo, ele se redime. É claro que se o Botafogo também perde por 1-0, foda-se, né? O torcedor hoje já tava falando assim, pô, meu irmão, caralho, beleza, que fez 200 defesas, mas ele falhou no gol dos O caras. individual do Botafogo, assim, é o que peca e é o que condena, às vezes, uma partida, que poderia ter sido um empate ou até mesmo uma vitória. Mas é um individual que salva também através da figura do Danilo, né? Tem esse cara que tá fazendo a diferença ali pro Botafogo hoje conseguir sobreviver. Aliás, essa vitória, ô Fio, em meio a tudo que acontece do Botafogo nessa semana principalmente, anúncio no jornal, mais uma crise fora das quatro linhas, assim, dá aquele respiro pro torcedor, esportivamente falando, assim, dá aquele respiro. Eu tava conversando com uma amiga botafoguense hoje aqui no celular, ela até falou, cara, meu time voltou a vencer, pelo amor de Deus, até que enfim, minha semana vai ser melhor, porque tá difícil a vida do botafoguense, Tá dentro rolando de campo, pelo menos, tá rolando uma umas vitória fake em cima news do aí, negócio Argentina. de anúncio do jornal também, né? Tem uma galera que não entendeu por que teve esse anúncio no jornal lá na Inglaterra e tá falando umas bobagens aí, mas enfim, segue. Não, Também depois não. eu te Agora explico. fala, Não, depois eu te explico. Agora ficou... Não, é porque tem que dar publicidade lá na, assim, essa situação de venda, tem que dar, na Inglaterra tem que dar publicidade. A publicidade é feita geralmente através do jornal e foi feita através do Financial Times. Mas eu tô inventando umas outras coisas aí, que o Textor fez isso, não tem nada a ver com o Textor, Sim. entendeu?
Enfim, assim, é uma crise muito grande no Botafogo. Um respiro pra Desde crise. o valor da RCE que não pagou, de uma dívida a curto prazo de 1.600.000, mas o Botafogo vem de 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. Então, assim, o Botafogo tá conseguindo, o que é muito importante, que a gente sempre falou, o Botafogo tem que pontuar até a Copa do Mundo, porque a gente não sabe o que vai ser o Botafogo. O Botafogo pode perder o Danilo, pode perder o Montoro, pode perder o Vitinho, a gente não sabe a situação financeira do Botafogo, ou como pode não perder ninguém. Pode o Texas botar um empréstimo mais maluco lá e empurrar com a barriga mais pra 6 meses. A gente não sabe a situação do Botafogo, mas o torcedor do Botafogo tem que ficar feliz que isso tá entrando. E aí, cara, tem eu vejo a mesma coisa que todo mundo aqui, né? Tento ver os jogos do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, né? O Fluminense eu não tento, eu vejo, né? Quando eu não consigo, eu vejo muito ali os melhores momentos. Não vejo. É demais. Faz a loucura, né? Mas eu gosto de fazer muito vídeo de alguns canais de Botafogo, porque os caras acompanham o dia inteiro, então fico ouvindo ali a resenha dos caras pra ver a análise deles e tal. E aí, cara, o jogo do Botafogo, tava vendo a sensação, sempre vejo os gols dele, eu falei, cara, a gente sempre criticou muito o Arthur Cabral. Arthur Cabral não deu certo, Arthur Cabral não deu certo. Ia sair. Aí eu fui conferir agora. E é isso mesmo, a minha visão. Os últimos 5 jogos ele meteu gol em 4, pô. Isso, 4 gols em 5. Ele melhorou muito. A gente precisa falar do Arthur Cabral. O Arthur Cabral vive um bom momento. E abril, ele começa no dia 1º de abril, dia da mentira. Ele veio e ele depois disso vem fazendo gol. Fez gol contra o Mirassol, contra o Caracas, contra o Curitiba e contra o Racing. Então assim, não dá pra gente cravar que o Arthur Cabral chegou, demorou, mas chegou, assim. Mas eu acho que já dá pra olhar com olhar, porque o problema do Botafogo era o quê? Não tem goleiro não tem e não tem centroavante. Ontem o Neto falhou, mas ali depois agarrou. Não tive essa informação com o nosso Rodrigo Machado. E o centroavante tá fazendo gol. Se resolver isso, o Botafogo tem um time titular. 4 gols nos últimos 5 jogos do Arthur Cabral. Exato. É isso que ele falou. E o nosso querido... Jacaré? Não, Jacaré fez um gol ontem. Fez um gol no lançamento primoroso de Alexander Barbosa, o enorme Alexander Barbosa, o sempre viril Alexander Barbosa. Ele faz um lançamento à la Gerson, canhotinha de ouro. Ele comemora pra cacete o lançamento, né? À la Gerson. Peraí, cara. Não, o lançamento é a la Gerson. Fecha a Acho que o Gerson poderia fazer isso. Levanta O Gerson Barbosa, poderia fazer Gerson, 4 botar lá. Barbosa e Gerson na mesma frase. Não, mas não, ele tá certo. Ele faz Gerson do Cruzeiro. Você Gerson do Cruzeiro. Gerson do Cruzeiro. Não, o Gerson do Cruzeiro acho que não teria essa... Exato. Assim, é porque o Gerson fazia com mais facilidade. É o mas Gerson foi do forró do Gerson, lá da história do Amaral. O imenso Alexander Barbosa, ele consegue fazer um lançamento, primoroso, e o Jacaré, ganha na corrida de 2 jogadores e faz um gol de centroavante. Cara, eu torço muito pra que o Júnior Santos ele recupere o bom futebol dele, porque ele não é craque, longe disso, mas é um jogador que tem uma disposição muito grande, não tem bola perdida pra ele. Ele teve uma importância enorme no Botafogo na conquista do título da Libertadores. E nessa volta dele ainda não engatou, ainda não engrenou. Né? Eu acho que é interessante esse start, talvez, pra ele ter essa virada de página no Botafogo. Ele tá emprestado, né? Ele tá emprestado pelo Atlético Mineiro, jogador do Atlético. Não, tá falando assim, o Botafogo tem um time e com o centroavante fazendo gol, se eu vou começar a fazer gol ali, continuar fazendo os gols. Não sei se vai conseguir fazer essa pegada, porque a média é muito alta ali. E o gol, pelo menos ficar um gol estável ali, o Botafogo consegue pontuar, que é o importante pra diminuir essa crise, porque é uma crise muito grande. Mas tem um Danilo decidindo, tem o Arthur Cabral voltando a fazer gol. O Montoro que a qualquer momento pode voltar a jogar futebol, tá né? no banco ali. Mas cabe um pouco também, é um moleque novo pra ter esse momento. Você a oscilação do Montoro algo normal também pra idade, assim? Normal? Acho. Pra idade. Acho. Porque aí, assim, a expectativa que a gente joga, né? O moleque, joga muita bola, a gente sabe. Obviamente que ele vai precisar de uma estrutura, enfim, de uma sequência boa, não só dele, mas de um conjunto, pra ele poder... A gente sabe que o talento, e eu falo isso até com os mais consagrados, por exemplo. O Arrascaeta no Flamengo, ele precisa que o Flamengo... Ele precisa ter gente pra combinar passe, pra jogadas saírem. Ele não vai carregar o piano sozinho, apesar da melhor temporada dele ter sido a última, tudo bem. Mas ele contou com um baita conjunto funcionando em volta dele. Aí a gente chega no Montoro, que é um garoto, fala, caralho, tem que entrar e tem que resolver a vida do Botafogo. Não. O futebol é o esporte mais cruel com garotos, né? Porque você vê, assim, em qualquer outra modalidade, você tem uma paciência... e um trabalho de lançar gradativamente os mais novos, coisa que no futebol, se você coloca um moleque de 17 anos É difícil. no time profissional, ele vai ser cobrado como qualquer veterano. É porque tem 2 cenários do moleque, né? É o moleque que ele tá num time que não tá bom, um time mau, ele sobe no time mau, que aí ele vai ter oportunidades, porque o time tá precisando, e é o mais barato se pegar da base. Mas ele é cobrado como tem solução dos problemas. Exatamente, ele é a solução dos problemas, só pressionado. No Vasco isso aconteceu muito, assim, nos últimos anos. E como? O Vasco moeu o talento. Eu tô vendo isso muito no Fluminense, as 2 coisas. O Fluminense até 2021, que usava todos os garotos da base
como solução, e aí a gente vem para um Fluminense que se reforça, gasta dinheiro em janela, monta um time melhor, mas aí fecha as oportunidades pro moleque. Ontem entrou o Wesley Natan, né? No Assim, a finalzinho. gente vai falar disso daqui a Já- pouco. já- já- é um já migramos crime, pro né? Flu? É um crime. esse moleque. é uma Não vai entrar no Fluminense com o menino, agora. Agora A gente vai pra Copa Agora nós vamos pro Sul-Americana. que parece Libertadores. Isso. Vamos ver. Racing e Botafogo, gente. Pelo nome, você é Libertadores. Racing e não, Botafogo. Sul-Americano. Gol nos acréscimos. O Botafogo venceu o Racing da Argentina por 3-2. Ó. O El Cilindro estava vazio. O Racing saiu na frente, porque o Neto foi o escolhido, tá? Para voltar ao time titular. E falhou. Né? Ele até não fez uma partida ruim depois, mas 4 minutos de jogo, bola aérea, ele saiu mal e o Racing fez 1-0. Né? Depois, o Racing teve a oportunidade de fazer o segundo, não fez. Logo no começo da partida. Repare que o começo da partida do Racing foi muito forte. Olha essa defesa do Neto. E aí não fez. O Botafogo tem mostrado, inclusive no trabalho aí do Franklin Carvalho, esse início de trabalho. É a primeira vitória, ele tinha tido 2 empates. Força, e o Arthur Cabral vem se recuperando, né? Empata o jogo. O descuido ali. Empata o jogo. O Arthur Cabral tem feito boas participações. Ele era muito criticado pela torcida e estava mal mesmo. E agora está deixando seus gols. E a velocidade de Júnior Santos, o Jacaré, né, para fazer o segundo do Botafogo, virada ainda no primeiro tempo. Né? O Júnior Santos, que voltou para o Botafogo, né? Ele foi para o Atlético, no Atlético ele acabou não tendo muito espaço, voltou para o Botafogo e pode dar uma grande contribuição para essa equipe que vai se acertando desde o trabalho do Belão, tá? Quando o Anselmi saiu, o Belão assumiu como interino e o time já tinha melhorado, né? O Neto, essa foi em cima dele? Foi em cima dele, mas tem que ter reflexo para defender, né? Então ele melhorou na partida, né? Depois que falhou, e foi importante para o Botafogo também conseguir essa vitória. Mas o Racing chegou a empatar, né? Com o Martínez e deixando o Botafogo numa situação que parecia difícil, até porque faltavam ainda 25 minutos e o time da casa, ainda que não tivesse a pressão da torcida, é um time forte, é um time tradicional, mas o Kadir conseguiu essa jogada no finalzinho, ele tinha acabado de entrar, deu a bola para o Danilo. Nos descontos. E o Danilo Seleção, né? Danilo Seleção foi lá e conseguiu fazer o gol da vitória do Botafogo nos acréscimos. Uma grande vitória, porque é contra uma equipe de muita tradição, de muita história. Primeiro que é contra o Racing, segundo que é lá e terceiro que só classifica um. Exatamente. Então vamos ver como é que está a classificação, já que você deu esse gancho para a gente olhar. A classificação do grupo é da Copa Sul-Americana. O Botafogo com 4 pontos ao lado do Caracas, que venceu, Independente Petroleiro, né? O Botafogo e o Caracas estão na frente ali do grupo, mas, como você disse, classifica, o saldo do Botafogo é igual. Tá, mais o número de gols marcados por esse 3-2. E agora o mais importante é o confronto, né? É a vitória, né? Mudaram os critérios, né? Para não ficar aquela história, vou golear o fraquinho e vou disparar. Mas se os dois times estiverem empatados, aí vai pro depois no confronto, né? Para acabar com aquela história de você fazer saldo em cima do mais fraco. Do mais fraco, e passa, né? E tendo perdido para o seu adversário direto. Então o Botafogo é o líder, né? E classifica apenas nesse grupo da Sul-Americana. O segundo ganha de brinde 2 partidas nesse calendário cheio para tentar buscar uma vaga para continuar na competição. Essa vitória significa o seguinte: Botafogo dizendo, eu tô pegando meu lugar, os outros que se virem. É isso aí, o Botafogo é maior, mas assim, o Racing é muito tradicional, né? Tem duas forças nesse grupo, né? O Botafogo é o campeão da Libertadores há 2 anos, né? O último foi o Flamengo e o anterior foi o Botafogo, né? E dá licença, ganhou do Racing em casa. É isso aí. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.